O caso de hoje é sobre uma jovem adolescente que teria desaparecido após uma festa. Hoje iremos falar sobre o misterioso desaparecimento de Caroline Del Valle. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Este roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito o seu nome aparece durante o vídeo. Caroline Del Valle Movilla nasceu em 21 de novembro de 2000. É a filha mais velha do casal Juan e Isabel, e o casal teve ainda um outro filho chamado Kevin, irmão mais novo de Caroline. A família morava na cidade de Barcelona, que é a capital da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha. Barcelona também é a segunda cidade mais populosa do país e a sexta área urbana mais populosa da União Europeia, tendo uma população estimada em 4,8 milhões de habitantes. Caroline sempre foi descrita como uma criança muito doce, introvertida, divertida, carinhosa, que gostava de cantar e dançar e que geralmente preferia ficar em casa com a sua família ao invés de sair com amigos ou ir a festas. Ela tinha uma ligação muito especial com a sua mãe Isabel, e mesmo depois de crescer e entrar na adolescência, elas continuaram sendo melhores amigas, tanto que elas não escondiam nenhum segredo uma da outra, compartilhavam até mesmo senhas de redes sociais e emprestavam aparelhos celulares uma para outra. Porém, as coisas teriam mudado radicalmente menos de um ano antes dessa história toda acontecer. Em meados de junho de 2015, Caroline conheceu uma garota chamada Sylvia Codone, ou Codone. Segundo Isabel, a mãe da Caroline, ela era uma pessoa muito ingênua, com um lado até mesmo infantil ainda muito aflorado, e isso a tornava uma pessoa facilmente influenciável. Ao conhecer Sylvia, Caroline teria se moldado às manias e costumes dessa amiga. Desde o primeiro dia em que elas se conheceram, as duas garotas teriam tido uma ligação muito forte uma com a outra, se tornando então melhores amigas imediatamente. Elas se falavam todos os dias por telefone ou mensagens, saíam juntas toda semana, uma dormia na casa da outra com frequência. Embora não seja dito claramente, o que se entende é que elas moravam perto o suficiente para que uma fizesse o percurso até a casa da outra andando. Em pouco tempo, a Caroline então passou a usar maquiagem muito forte e usar roupas que ela normalmente não usava, de maneira que ela até parecia às vezes ter mais idade do que tinha. 14 anos. Ela passou também a ter um comportamento considerado ofensivo, começou a faltar na escola, não fazia os deveres de casa, não ajudava mais a família com os afazeres domésticos e passou a responder os pais de forma ríspida. O seu desempenho na escola acabou caindo tanto que os seus pais foram chamados para serem questionados sobre o que estava acontecendo. E como não havia nenhum problema familiar, os pais perceberam que a Caroline estava fazendo tudo isso para acompanhar a sua amiga Sylvia. E foi em uma loja próxima que elas teriam conhecido Nisrin e Jacin, que às vezes é tratado nas matérias como Justin, que é um apelido a qual ele era conhecido. Esse local que a Caroline e a Sylvia passaram então a frequentar e que fizeram essas novas amizades era um ponto de encontro de jovens considerados delinquentes juvenis, sendo a maioria jovens que já tinham passagem pela polícia e que teriam ficado durante algum tempo detidos no centro de detenção para menores. Esses jovens tinham cometido crimes como roubo, comportamento e brigas violentas ou posse de drogas. Alguns, inclusive, seriam foragidos. Essas novas amizades não foram então bem vistas pelos pais da Caroline, principalmente porque, segundo as fontes, cerca de 2 meses antes
antes, o grupo teria sido detido pela polícia depois que um suposto roubo teria acontecido próximo de onde eles estavam. A Caroline chegou até a dar o seu depoimento, afirmando que não tinha nenhum envolvimento com essa história, mas mesmo assim ela teria ficado com uma certa marca, digamos assim, com seu nome na delegacia. Seus pais, então, depois desse caso, teriam proibido ela de se encontrar com a Sylvia, ou Nisrine, por tempo indeterminado. E aparentemente isso funcionou, já que nos dias seguintes é dito que a Caroline voltou a ser a mesma garota estudiosa e amorosa com a sua família de antes. E isso fez com que os seus pais ficassem mais tranquilos e aos poucos foram permitindo algumas pequenas interações entre Caroline, Sylvia e Nisrine. No dia 13 de março de 2005, a Caroline então pediu permissão dos pais para participar de uma festa do pijama na casa da Sylvia. No dia seguinte, 14 de março, a Caroline teria passado na sua casa, acompanhada da amiga Sylvia, onde elas pegaram um valor em dinheiro com a mãe dela, porque naquela noite elas iriam para uma discoteca, uma festa para adolescentes a partir de 14 anos, que ficava na Vila Olímpica, um lugar que a Caroline já frequentava outras vezes e que os seus pais permitiam. O acordo é que elas poderiam ir a essa festa juntas, mas a Caroline deveria estar em casa até as 10 da noite. Segundo a mãe, a Caroline tinha falado até que ela não estava querendo muito ir nessa festa, mas ela acabou sendo convencida pela insistência da Sylvia e da Nisrine. Quando foi entre 8h30 da noite e 9 horas, a Caroline teria saído dessa discoteca com os amigos, mandou mensagem para sua mãe, então pedindo permissão para dormir uma noite na casa da Sylvia. A mãe, inclusive, teria afirmado que chegou até a receber uma mensagem de voz do pai da Sylvia falando que as meninas ficariam bem e acabou então concordando, deixando claro que a Caroline deveria voltar para casa ainda no período da manhã, no dia seguinte. A mãe acordou então no dia seguinte, 15 de março, ficou esperando que a Caroline chegasse em casa e ela não apareceu e também não mandou nenhuma mensagem. Preocupada, a Isabel, a mãe, teria então ligado para Sylvia e afirmou que ela não precisava se preocupar porque logo a Caroline estaria em casa. Por volta das 15 horas, a mãe ligou novamente para Sylvia, que afirmou que a Caroline tinha tomado o café da manhã com ela e saído logo em seguida. Como já estava no período da tarde, que elas moravam próximo uma da outra, a mãe acabou pensando que poderia ter acontecido algo com a Caroline no meio do caminho. Então ela saiu pelas ruas do bairro procurando por ela e descobriu que nenhum vizinho da Sylvia tinha visto a Caroline desde a tarde do dia anterior, que teria sido a hora que elas saíram juntas para pegar dinheiro na casa da Caroline para irem para tal festa. Ninguém havia visto chegar na casa da Sylvia durante a noite e nem saído durante a manhã seguinte, conforme a Sylvia tinha falado. A mãe, então, não encontrando nenhuma pista da Caroline nas proximidades e nada que indicasse que ela tivesse passado por algo no meio do caminho, por volta das 19 horas, ligou novamente para Sylvia para confrontar as informações e a Sylvia acabou contando uma outra versão da história, dizendo que na verdade a Caroline saiu de lá às 17 horas e não de manhã, como ela tinha dito antes. Nesse momento, a mãe então decidiu revistar o quarto da Caroline para saber se encontrava algo que ajudasse a localizá-la. Ela ligou o computador de Caroline, que ficava logado nas suas redes sociais. Ela chegou até ver algumas fotos da noite anterior da Caroline se divertindo com os amigos na festa. Não era nada fora do comum, então ali não havia nada que demonstrasse que algo tinha acontecido ou para onde ela poderia ter ido depois. A mãe postou até mensagens nas redes sociais da própria Caroline pedindo para que amigos dela que tivessem informações sobre o seu paradeiro que entrassem em contato com a família, pois a Caroline estava incomunicável desde o dia anterior e o seu celular estava aparentemente desligado. Amigos então começaram a responder, dizendo que tinham a visto na noite anterior na discoteca na Vila Olímpica, mas não sabiam informar o que ela tinha feito quando saiu de lá. Porém, havia uma mensagem que afirmava que, na verdade, a Caroline não tinha ido para esse local na Vila Olímpica, mas sim uma outra festa que teria acontecido em um local chamado Sabadell, e que algo tinha acontecido lá que acarretou
no seu desaparecimento. Esse outro local, Sabadell ou Sabadell, era uma área conhecida por ser mal frequentada por pessoas criminosas ou envolvidas com prostituição. Ela ficava a mais de 27 quilômetros de onde a Caroline afirmou que estaria, e a mãe então ficou confusa, já que a Caroline não costumava mentir ou ir a lugares sem pedir permissão antes. No post, a mãe deixou o número de telefone de contato e acabou recebendo até uma ligação de um número desconhecido, sem identificação nenhuma, de uma pessoa que diz que a Caroline estava em uma casa abandonada em más condições e que não era para ser procurada. Imediatamente então a mãe acionou as autoridades. Naquela época haviam rumores de que jovens eram sequestradas para tráfico, e quando os policiais checaram as informações, descobriram que a nova amiga da Caroline, a Nisrine, já tinha sido presa no centro de detenção e estava registrada no sistema como uma apanhadora, ou seja, uma isca usada por traficantes para o recrutamento de menores para o tráfico. Antes de continuar, é preciso informar que, devido a diversas mudanças dos depoimentos dos envolvidos, existem versões diferentes do que de fato teria acontecido aquela noite. Então trataremos aqui da linha de investigação que é assumida pela polícia de Barcelona. Durante as investigações, foi descoberto que a Caroline, na verdade, já havia frequentado a área desse local, Sabadell, em outras ocasiões, e que ela fazia o consumo de bebidas alcoólicas, assim como também flertava com os participantes das festas. Ela costumava ir a uma discoteca chamada Bora Bora, com um grupo de mais ou menos 20 pessoas, e seria uma irmandade que se autodenominava como LN, ou Las Naugonas, um grupo de meninas que se consideravam como irmãs, tendo elas todas praticamente as mesmas características físicas, como cabelos longos, o tamanho parecido, o mesmo tipo de maquiagem, e que usavam roupas com o mesmo estilo. Alguns amigos que foram localizados e identificados foram chamados então pela polícia para serem ouvidos, especialmente Sylvia, Nisrine e Justin, que foram apontados pela Isabel, a mãe, como os amigos mais próximos da Caroline. Segundo eles, depois de saírem da tal festa na Vila Olímpica, eles decidiram ir até essa outra discoteca em Sabadell. A Caroline tinha convencido a mãe de deixá-la dormir na casa da amiga Sylvia, mas o plano é que elas passassem, na verdade, a noite fora se divertindo. Quando elas saíram da Vila Olímpica, elas pegaram um trem, fizeram uma viagem de cerca de 45 minutos até esse local, a discoteca chamada Bora Bora. Era uma discoteca muito frequentada e cheia naquela noite, com muitas pessoas até mesmo do lado de fora que não conseguiram entrar. Lá, eles acabaram consumindo bebida alcoólica e se divertiram. Em um determinado momento, em que eles estavam no estacionamento, isso já por volta das 3h30 da madrugada, um carro, que era um Audi vermelho, teria estacionado ao lado deles, e desse carro saíram 3 homens de origem marroquina ou francesa, que estavam muito bem vestidos e aparentemente eram mais velhos que a maioria das pessoas nessa festa. Esses homens tinham mais bebidas no carro e conversaram com um grupo como se já conhecesse alguém deles. O grupo teria tentado se manter afastado desses 3 homens, pois era algo estranho, 3 homens com idades muito acima dos adolescentes que pareciam querer forçar uma amizade. Mas esses 3 homens pareciam insistir em querer participar do grupo. Eles teriam notado que a placa do carro era de origem francesa, chegaram a imaginar que eram turistas que estavam querendo se divertir, inclusive chegou a ser feito até um vídeo no qual é possível notar que todos estão dançando ao lado do carro, e a Caroline é vista nessas imagens ao lado desses homens mais velhos. Esse vídeo foi postado em uma das redes sociais de um dos amigos que estavam com a Caroline naquela noite, e segundo as fontes, a Nisrine teria convencido essa pessoa a apagar o vídeo das redes sociais, mas antes que ele fosse apagado definitivamente, os pais da Caroline conseguiram fazer uma cópia. Depois de alguns minutos, outros 3 homens teriam se aproximado do grupo. Estes foram descritos como grandes e fortes, e os homens começaram a flertar com as meninas
e em particular teriam dado atenção para Caroline e também teriam começado várias brigas com os meninos do grupo. Essas brigas acabaram chamando a atenção da polícia local, que foi até o local para tentar controlar a situação. Como eu tinha dito antes, a maioria dos jovens do grupo eram foragidos e tinham mandados de busca e captura. Quando eles viram a polícia se aproximando, eles ficaram assustados e correram cada um para um lado. E isso acabou causando um pânico generalizado. O grupo já tinha até um ponto de encontro marcado para caso algo assim acontecesse, que era a estação de Sants, em Barcelona. Segundo a Sílvia, ela teria corrido e se escondido embaixo de um carro, mas quando tudo se acalmou, ela saiu. Então ela só viu a Nisrine e outras duas meninas do grupo, e inicialmente ela nem teria ficado preocupada, pois ela imaginou que a Caroline tivesse ido para um outro lado e que logo todos estariam reunidos na estação combinada. Várias pessoas teriam visto que a Caroline fugiu para o mesmo lado que o Justin. No seu depoimento, o Justin confirmou que começou a correr quando viu a polícia se aproximando e que ao chegar numa esquina, ele olhou para trás para ver se estava sendo seguido e notou que a Caroline estava atrás dele. A Caroline teria começado a gritar com ele porque ela estava muito assustada e eles tinham parado a menos de 100 metros do estacionamento da discoteca. O Justin então contou que notou ao fundo 3 homens que estavam atrás dele e da Caroline, mas ele não soube identificar se eram 3 homens que estavam no Audi ou se eram os 3 homens que apareceram por último, que causaram toda a discussão e todas as brigas. Antes que ele pudesse conversar direito com a Caroline, ele falou que uma viatura da polícia passou próximo aos dois e ele começou então a correr novamente para se salvar. Quando ele olhou para trás, ele afirma que não viu a Caroline e pensou que ela tivesse talvez se escondido embaixo de um dos carros. Com medo de ser pego, o Justin teria se escondido em uma casa, uma mansão em formato de castelo que estava abandonada próximo dessa discoteca e afirmou que se escondeu em um buraco na parede dentro do edifício em ruínas e ficou lá por cerca de 15 minutos. E depois disso, ele saiu para se encontrar com todos que já estavam na estação, conforme o combinado. Porém, nos depoimentos, os amigos do Justin afirmaram que todos conseguiram chegar ao ponto de encontro combinado em poucos minutos, faltando somente o Justin e a Caroline. É dito que o Justin, na verdade, demorou 2 horas para chegar nesse ponto combinado e quando ele chegou, ele estava com uma roupa diferente e muito sujo. Ele justificou que esse tempo de 2 horas para se encontrar com os amigos foi porque ele ficou fugindo da polícia até chegar no ponto de encontro e que a sujeira, na verdade, era barro, porque ele se escondeu nessa casa abandonada e que a roupa não era outra, mas a mesma que ele tinha virado do avesso para despistar a polícia. Após o Justin chegar no ponto de encontro, faltava então somente a Caroline, mas os amigos não teriam ficado mais tempo esperando por ela e cada um foi para sua casa. Nesse ponto, algumas pessoas interpretam que é como se os amigos soubessem que a Caroline não voltaria mais, pois eles não se deram nem o trabalho de esperar mais algum tempo por ela e também não foram procurá-la e nem alertaram ninguém sobre esse acontecimento. E por fim, a Sílvia acabou mentindo para a mãe da Caroline, atrasando ainda mais as buscas por ela, dizendo que ela dormiu na casa dela e que logo tinha ido para casa. Todos os amigos afirmaram que não sabiam que a Caroline estava desaparecida. Eles pensaram que ela só estava escondida e com medo e que logo voltaria para casa. Segundo as investigações, Sílvia, Nisrine e Caroline mentiam frequentemente aos seus pais, dizendo que estavam uma na casa da outra e acabavam saindo para frequentar festas em locais que não avisavam. Como elas eram menores de idade, entre 14 e 15 anos, elas não queriam que os seus pais soubessem que elas estavam saindo, ficando até tarde da noite nessas festas e fazendo o consumo de bebida alcoólica. Devido a isso, os investigadores pensaram que a Caroline tivesse talvez fugido de casa, com medo da reação da mãe, com a descoberta do que ela estava fazendo. Mas pouco tempo depois essa teoria foi descartada, já que ela não tinha nem recurso financeiro
financeiro para fugir de casa, não tinha levado nada com ela e era apenas uma pessoa de 14 anos. Nos dias seguintes ao desaparecimento, foram espalhados panfletos, cartazes e buscas foram feitas com a ajuda de amigos e familiares. Os investigadores chegaram à conclusão que a Caroline não se encaixava em um desaparecimento voluntário, quando a pessoa some porque quer, e que ela era na verdade um caso de desaparecimento forçado. Entretanto, a mãe dela afirma que os investigadores não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para procurar por Caroline. Ela afirma que eles só começaram uma investigação oficial de desaparecimento em junho, cerca de 2 meses depois da história toda, e que quando checaram as câmeras de segurança dos locais próximos, nada foi encontrado, afinal, algumas já tinham sido apagadas. A mãe também afirmou que somente 4 amigos da Caroline que estavam com ela naquela noite foram interrogados e que os outros, a polícia nunca chegou a sequer conversar com eles para saber a versão deles sobre aquela noite. Desde o início das investigações, o caso foi tratado como um possível homicídio com ocultação e o único suspeito apontado pelos investigadores foi Justin, o último a vê-la. Até porque é dito que várias falhas no seu depoimento existiram, como por exemplo, se a Caroline estava com medo de ser apanhada pelos policiais, por que ela se esconderia tão perto de onde as viaturas estavam? Quando questionaram a ele o que ele fez quando ela pediu ajuda, ele não soube responder e falou apenas que presumiu que ela estava embaixo do carro. Essa declaração parecia muito com a parte que a Sylvia afirmou ter feito, se escondido debaixo do carro enquanto fugia. Além disso, é dito que ele ficou sem utilizar o seu telefone por 2 horas, sem ter nenhum álibi e nem ter sido filmado nas câmeras de segurança. Uma das teorias é que ele teria fugido com a Caroline, feito algo contra ela e depois a descartado, sendo que nesse período de 2 horas era o suficiente para ele fazer isso. Essa pessoa, o Justin, ele já tinha passagem na polícia por agressão, ele tinha agredido o próprio pai, chegou a ficar preso por um tempo, mas na época do acontecimento era considerado procurado, estava foragido. Porém, não haviam provas contra o Justin e nada que o ligasse diretamente ao desaparecimento da Caroline. Desde o início, ele sempre afirmou ser inocente e manteve a sua versão dos fatos. Sobre a Caroline, a última vez que o telefone dela foi usado foi às 6h05 da manhã do dia em que tudo aconteceu. O celular teria se conectado a uma torre próximo da danceteria quando ela fez uma ligação para Nisrine, que já estava na estação combinada depois de toda a bagunça. Com essa informação surgiu então uma segunda teoria de que talvez a Caroline tenha sido pega pelos homens do carro vermelho e ela não tinha dinheiro para pagar uma passagem de trem e talvez tenha pegado uma carona com esses homens para voltar para casa. E por isso tinha ligado para Nisrine, pois supostamente esses homens eram conhecidos dela. Ou que essa ligação tenha sido feita por esses homens do carro que tinham pegado a Caroline e usaram o próprio celular dela para ligar para Nisrine, dizendo que ela seria paga pelos seus serviços, que seria entregar-lhes a Caroline. A Nisrine nunca foi clara sobre o que foi tratado nessa ligação, ela nunca colaborou de fato com as investigações e teria inclusive ofendido a mãe da Caroline. Ela se manifestou em um vídeo nas suas redes sociais afirmando que achava que os policiais estavam envolvidos e que a Caroline tinha sido pega por um deles, e também afirmou que não estava envolvida com esses homens do carro vermelho e nem com nenhum tipo de tráfico humano. Já o Justin sempre colaborou com as investigações e com a família da Caroline, chegando a fazer buscas por todo o percurso que eles tinham percorrido naquela noite à procura da Caroline. E isso, para alguns, foi o suficiente para demonstrar que ele talvez seja inocente. Para outros, é considerado uma estratégia para tirar o foco dele e focar na Nisrine. Em 2021, 6 anos depois dessa história, o processo judicial que existia foi encerrado na Delegacia de Homicídios. Foi alegado que, por falta de provas, não se tinha como dar continuidade para o processo. Segundo
Segundo a mãe, ela diz que os amigos da Caroline que deram seus depoimentos mentiram, pois eles sabem exatamente o que teria acontecido com ela, mas por alguma razão, talvez medo, nenhum deles quis dizer a verdade. Entende-se talvez que eles sofram algum tipo de coação ou tenham sido pagos para não darem qualquer informação até que os torne envolvidos nesse desaparecimento. Até o momento, o desaparecimento de Caroline Del Valle ainda não foi solucionado. A mãe lutou durante todo esse tempo para conseguir mais ajuda das autoridades e que os amigos fossem novamente interrogados e que os outros que nunca compareceram à delegacia fossem chamados, mas todos os seus pedidos foram negados, o que fez com que ela afirmasse que se sente completamente abandonada pelas autoridades com relação às buscas e que o pouco que ela sabe foi graças aos seus próprios esforços, o que fez com que ela levantasse a teoria de que a polícia e todos os agentes envolvidos sabiam exatamente o que aconteceu com Caroline e também por isso não se empenharam nas investigações. O vídeo do qual foi falado que a Caroline foi vista ao lado dos homens mais velhos nunca foi analisado. Os investigadores nunca sequer teriam tentado identificar quem eram esses homens mais velhos que aparecem nessas imagens, e a mãe afirma que muitas outras pistas também foram ignoradas. Embora o caso sempre tenha sido tratado como homicídio, a mãe ainda tem esperança de que talvez Caroline tenha sido vítima de tráfico ou que tenha sido enviada para uma outra família no exterior e que talvez um dia ela possa reencontrá-la. A Caroline desapareceu quando ela tinha 14 anos e se ainda estiver viva, ela teria por volta aí de 22 anos. Uma imagem da sua progressão de idade chegou a ser feita e divulgada, e a família mantém redes sociais para divulgação das imagens, trabalhando atualmente somente com um investigador particular. Até o momento, o paradeiro de Caroline permanece um verdadeiro mistério. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.